Uhul! Abridor. Ele vai passando as costuras por cada chapeleta dessa e fazendo a passagem da corda para segurança, tá legal? E depois tem um granfinado aí que eu vou contar. Ô, louco, esse granfinado aí eu quero. E pular daqui, não consegue aqui. Eles estão fazendo checar o equipamento. Então você coloca, você faz a sua checagem e o seu parceiro, quem está fazendo a sua segurança e vai escalar, um checa o equipamento do outro. Porque nesse momento a segurança de um depende do outro, o resultado da segurança do outro, o equipamento bem colocado. Prontos? Com vocês, Matheus Barroto, salve! Uhul! Come on, bora, bora! Bora, moleque! Tranquilo. Vai escalando, sim, magia, ou linhas coloridas, né, usando todos os tipos de agarra que tem na parede, toda a chapeleta, coloca a costura e passa fora. Vive o sonho! Boa! Cê é louco! Essa primeira garra que ele está aí com a mão é uma garra tipo telefone. Esse telefone que eles usavam antigamente. Haja braço, haja corpo inteiro. Bora, irmão! Vamos! Parquinho, moleque, bora! Agora lá. Agora você vai ver na gente, a gente vai dar mais segurança. Bora, irmão! Boa! Vamos! Ô, louco! Cadê o Kaique? Cadê o Kaique pra ver o Figure 4? Esse movimento que ele fez é a figura 4. Faz o 4 com o próprio corpo. Colocando o braço ali dentro da Boa! Daqui a pouquinho, quando terminar,
Vamos lá então dar início ao bate-papo com o atleta Matheus Belotto. Quem tiver para chegar ainda, vai chegando. Boa, Kaique. Foi ligeiro. Gosto de gente assim, ligeiro. E conquistou o 9º lugar. Um ano depois, conquistou o 1º lugar contra os mesmos adversários que enfrentou no primeiro campeonato. Só para dar aquela tirada de onda, né? Com diversas participações em campeonatos nacionais e internacionais, seu melhor resultado foi no ano passado, 2022, no Campeonato Sul-Americano Juvenil, conquistando a medalha de ouro em via guiada, medalha de bronze em boulder, garantindo assim a medalha de ouro no combinado geral. Matheus, como eu disse, é um imenso prazer estar aqui contigo. Vou fazer para você uma pergunta que a gente fez ontem para a Débora. A gente pode perguntar tudo? Fechou. A gente tem um aval aí de perguntar tudo que a gente quiser. Acho que a primeira coisa, todo mundo que estava aqui viu você escalando o teto e tá aquele bichinho da curiosidade dentro da gente. Não tem como começar por outra pergunta. A gente segurou até agora, né? Então vamos mudar um pouquinho o andar aqui do bate-papo e já começar por aquilo que encantou os nossos olhos ali no começo. Como você faz, cara, para escalar um teto? Como é que isso acontece? Bom, muito obrigado pelo convite. Não sei, já é um negócio tão natural que é até mais fácil não pensar, sabe? Então é mais no automático, você só foca na próxima garra, não olha para baixo, não pensa em mais nada e só vai escalando. O negócio é não olhar para baixo. Tem mais alguma dica? Porque a galera aqui ó, já tá mandando muito, hein? Puxa, eu acho que para todo mundo que tem um pouco de medo de altura, o que ajuda na prática é cair. Então, assim, é difícil no começo, começa de alturas pequenas, mas vai se jogando. Depois de um tempo você já vai estar muito confortável, então tipo, começa a ficar fácil. E assim, ir pra pedra, que é um ambiente meio exposto, quando você vai pro ginásio, você vai escalar, você já está muito tranquilo. Então eu acho que essas duas dicas são essenciais para se soltar mais. Bacana. Quando a gente vê um atleta, né, gente, de alto rendimento, escalando, enfim, competindo, a gente tem a impressão de que eles nasceram sabendo fazer isso, mas a gente sabe que na verdade tem muito treino envolvido, muitas horas de voo, até conseguir escalar o teto como a gente viu hoje, que é impressionante. Pra gente que escala é um uau muito grande, né? É sempre muito impressionante. Mas conta pra gente como foram os seus primeiros passos na escalada, né? Como as primeiras experiências aconteceram, onde aconteceu? Putz, não sei se vocês conhecem a 90 Graus, a academia perto da aeroporto. E na época não tinha nem essas academias de hoje em dia. Eu comecei lá em 2019, com 14 anos. E eu era viciado em videogame, tipo, computador o dia inteiro e futebol. E aí meu pai virou pra mim e falou assim, não, vou tirar você de casa, a gente vai escalar. Eu tipo, pai, escalar, cara, que é isso? Mas no final eu fui e eu adorei. E um negócio que eu não gostava no futebol, por ser um esporte coletivo, meio que você, cada ato, cada atitude tem uma responsabilidade com todo mundo. E eu não gostava de sentir esse peso de, nossa, eu vou estragar o time, sabe, essas coisas. Então, tipo, quando eu escalava, ali é só você, então era um negócio muito diferente, eu ficava muito mais tranquilo. Então, acho que comecei a escalar, já senti esse sentimento bom, confortável, e aí foi paixão à primeira vista, com certeza. Sim, eu acho legal lembrar que apesar da escalada, né, ser uma modalidade da gente com a gente, no sentido da prática, da responsabilidade com o próprio movimento, a gente não escala sozinho, né? A gente tem sempre muitos parceiros cuidando da segurança, seja no boulder, seja, enfim, na guiada, no top rope, precisa sempre de alguém. Mas de fato tem uma diminuição assim desse peso, né, que a gente acaba sendo ensinado a ter, né? A gente tem muito, foi até uma discussão bacana com o pessoal do Pirambô sobre corpos inábeis. Vou trazer isso porque é uma reflexão importante pra gente.
Quando eles falam de corpos inábeis, é no sentido de que a gente não foi ensinado a ser hábil, mas que a gente foi ensinado a entender que a gente não consegue fazer, não consegue dar conta daquilo, né? Então é colocada uma bola na nossa mão, pesada, uma rede a 15 metros de distância, super alta, né? Mais de 2 metros de altura, e fala, saca. Aí a sua primeira experiência às vezes pode ser essa, né? De tentar sacar, não conseguir. Então quem nunca passou por aquela clássica situação de estar com uma bola na mão e fala, não joga pra mim, ou não sabe o que faz, né? Uma bola na mão ou nos pés. Então, de fato, né? Isso de tirar um pouco da pressão, a escalada traz, mas eu acho que a gente tem que ter essa reflexão para além também de não se sentir inábil para as coisas, né? A gente tem que se sentir hábil, a gente tem um corpo, nós somos um corpo, né? Que tem muitas possibilidades de movimento e não precisa ser iguais umas com as outras. Você citou o futebol, né? Essa foi a sua primeira experiência, então, esportiva? Foi. Eu joguei futebol desde os 7 anos até 14. Já participei de vários campeonatos, eu jogava bem sério, assim. E foi muito difícil ter que escolher depois, porque comecei a escalar, e aí quando vira algo profissional, você tem que abrir mão do que pode, tipo, te tirar do esporte. Então o futebol é super lesivo, se eu me machucasse no futebol era 1 ano sem escalar. E aí eu tive que escolher entre futebol e escalar, então foi difícil. E como foi, assim, essa escolha ou esse processo de transição entre deixar um esporte, né, que é uma modalidade nacional, que todo mundo conhece, todo mundo curte, para uma modalidade que ainda está caminhando para esse reconhecimento? Putz, eu fiquei muito dúvida por, acho que uns 6 meses eu continuei fazendo os dois juntos, até eu decidir. Só que um negócio que eu gosto muito da escalada é que ela é democrática. Então, tipo assim, pode ter alguém muito mais alto, alguém muito mais forte, tipo, tanto faz as características. O problema é o mesmo para todo mundo e tem várias formas de resolver. E isso era o que eu mais gostava, tipo, ficar quebrando a cabeça, pensar em 1000 formas de fazer um movimento que eu não tinha força para fazer. E isso me apaixonou assim, desde o começo. Beleza. Essa seria a próxima pergunta, né? Qual foi o amor? Mas acho que está muito bem respondido. Todo mundo que está aqui é escalador. Você também escala? Você que chegou agora? E você também sente esse... Eu trabalhei lá em 2006, 2007, 2008. Nossa. Legal. Chega mais com a gente aqui, ó. Fica à vontade. Chega mais. Ah, beleza. Tinha um pequeno também. Vamos participar juntos. Bom, já que a gente chegou na escalada, você já falou como foi esse percurso, né? Até escolher e falar, não, agora eu vou trilhar o caminho da escalada. Vamos fazer aquela pergunta de milhões, né? Como que é a rotina de preparação de um atleta de alto rendimento? Putz, é difícil. Tem que abrir mão de muita coisa. Eu lembro que na época da escola, assim, muitos amigos saindo, festa, e eu, tipo, não posso ter treino. Pelo menos pra mim, eu treinava uma época de segunda a sábado, pelo menos 2 vezes no dia. Então eu treinava de manhã, aí à tarde fazia um yoga, uma mobilidade, e à noite treinava de novo. Então era tipo o dia inteiro. E domingo eu pegava pra não fazer nada, porque eu tava destruído da semana inteira. Então era basicamente 6 dias treinando forte e eu descansando. Tem que gostar muito, né, gente? Tem que ser mais que apaixonado, tem que ter um amor mesmo para conseguir chegar a esse ponto de dedicar a sua vida, né, todinha em prol do esporte, em prol de um sonho que você tem, né? O treinamento de atletas de alto rendimento, ele exige um trabalho conjunto de áreas. E como é que isso acontece no teu dia a dia? Quais são os profissionais que te acompanham? Putz, tem muita gente. Eu tenho um físio, que é um grande amigo meu, que sempre me ajuda com a minha progressão. Eu tenho uma psicóloga incrível, que sempre que eu tenho algum problema, ela fala comigo, a gente conversa. Eu tenho uma nutricionista, que também é minha mãe, então facilita bastante comigo. E eu tenho um treinador de parte de escalada e um de parte física, tipo, funcional. Eu acho que basicamente essas pessoas... E claro, tem pessoas que, assim, médico, quando tem uma lesão, pessoas chaves para algumas coisas sempre tem, ainda mais na associação, que tem muita gente ajudando a gente.
Então é tipo uma bolha bem legal de pessoas. E é um apoio importante, né? Um suporte todo que o atleta tem que ter. E a gente também sabe das dificuldades e desafios que é ter toda essa rede aí de cuidado. Você falou de uma coisa importante, né? Um psicólogo. E a gente teve uma discussão aí na última Copa do Mundo, justamente da nossa seleção brasileira de futebol, não ter um acompanhamento desse tipo e não ter um profissional acompanhando os atletas nesse sentido, né? E a gente sabe que a escalada, ela traz muitas questões associadas ao medo, né? O medo de tirar o pé do chão, aquela tremedeira que dá, mas a escalada em si, ela também trabalha constantemente habilidades mentais. E a gente conversa muito sobre isso, né? Essa necessidade de atenção, concentração, foco, enfim, tomada de decisão, autoconhecimento, autocontrole. É o tempo todo você trabalhando com habilidades mentais. Como que é para você esse trabalho mental, essa necessidade, e como você encaixa isso dentro da sua rotina de treino, porque ela também faz parte, né? O futebol, eu tinha muitos problemas, porque quando eu ia jogar os campeonatos, eu jogava super bem nos treinos. Chegava no campeonato, eu ficava super nervoso e não jogava nada. E aí eu comecei a escalar, e aí eu fui pro primeiro campeonato, fiquei nervoso, eu falei, putz, não posso deixar isso me atingir aqui também. E aí eu fui começando a trabalhar a cabeça, que nem eu falei pro Teto, tipo, tentar tirar tudo que é externo e focar só na escalada. Tipo, sempre que eu escalava e começava a pensar, nossa, e se eu cair? E se não... É aí que eu caía. Quando eu comecei só a pensar, tipo, qual é a próxima garra, pra onde eu vou, isso ajudou muito a ficar mais calmo. E alguns hábitos que, assim, ajudam. Na hora que você for escalar, você tá mais tranquilo. Então, comer bem, dormir bem, coisas essenciais assim que quando você chega na hora de escalar, você já tá mais leve. Você fala, beleza, eu fiz tudo que eu podia fazer até agora. Então, só vou escalar, sabe? Eu acho que a grande chave de um atleta de alto rendimento, quando a gente ouve muitos discursos, né, da galera falando, tá, mas como é ali na hora decisiva? Acho que muita gente traz essa questão do foco. Talvez vocês tenham um chip a mais de foco do que uma pessoa que, enfim, um atleta ocasional tem, né? Mas o foco é sempre um ponto primordial. Como vocês desenvolvem essa habilidade de focar, né? E é isso, um trabalho mental extremamente intenso o tempo todo. Mas agora, curiosidade daquelas grandonas, assim. Apesar de você ser atleta desde muito cedo, né, com toda essa experiência também do futebol, não só da escalada. Gente, ele tem só 19 anos, tá, né? A gente não tem como não ficar impressionada. Fala pra gente, você tem tempo ruim pra treinar? Tem aquele dia que você fala assim, nossa, a preguiça dominou meu ser? Nossa, demais. Nossa, bastante. Só que a gente tenta sempre marcar um treino com um amigo, pra dar aquela motivada. Porque senão todo dia a mesma coisa, acaba cansando demais. Olha lá, dica importante, hein? Marcar treino com amigos, rede de amigos. Tem que ter uma rede de amigos boa. Matheus, a gente como a gente, né? A gente sentiu agora, sente preguiça, tem vontade de quebrar o dia de treino. Você respondeu um pouquinho, mas vamos evoluir mais esse ponto. A escalada, então, é um esporte para todas as pessoas, para todos os corpos? Totalmente, eu acho que é pra todo mundo e é muito legal, porque tem problemas que alguém mais alto vai fazer mais fácil, mas tem outros que ele vai sofrer demais. Isso é muito legal, é totalmente democrático. Não dá pra dizer que todo problema é igual pra todo mundo, mas no geral é democrático. Muito bom. E eu acho que é importante nesse momento a gente falar, né, que o escalar é uma habilidade motora básica do ser humano. E a gente acaba sendo condicionado, né, seja pelo medo dos pais, tal, de menina, desce daí, ou até correr, né, a gente pode andar, mas a gente não pode correr, não corre, desce daí. E aí a gente vai cada vez mais sendo limitado, né, nesse nosso poder de movimento. E a gente pode pensar, nesse sentido, uma questão própria social mesmo, né? O escalar, ele tem a ver com conquistar. Não sei se vocês já chegaram nessa linha de raciocínio. Né? O escalar tem a ver com conquistar, tem a ver com conquistar poder, né? Então, o escalar ele pode ser um ato extremamente revolucionário numa sociedade que quer limitar o nosso movimento o tempo todo
e limitar justamente essa sensação do poder que a gente tem, né? E para você, Matheus, você acha que a escalada ela pode ser um meio da gente trabalhar essas questões sociais relacionadas a pessoa se apropriar do próprio corpo, se apropriar do seu poder? Como é que é isso para você? Totalmente, eu acho. A coisa que eu mais gosto quando eu vou na academia é quando eu vejo um cara tipo super forte, assim, que é um escalou, e aí ele olha tipo uma menina fazendo roller. Aí ele olha assim e fala, agora claro que eu vou fazer. E o cara não sai agora. E isso assim já dá um choque, é um tapa na cara muito forte pra essa desigualdade de gênero, assim, tipo, nossa, tem mulheres que escalam muito melhor que homens, mas assim, já naturalmente a técnica, a mulher ela usa muito mais a técnica do que o homem quer resolver tudo na força. Então, assim, mulheres escalam melhores que homens. Isso eu acho que já é um negócio assim que dá um tapa na cara desses caras que chegam a primeira vez, assim, nossa, vou fazer tudo, sabe? E questão de poder, que você disse, acho que sim. Uma dica que eu daria pra vocês é deixem seus filhos escalarem, porque os melhores escaladores que eu conheço escalavam tipo de bebê, assim, pequeno, gostava de subir as coisas, aí virou campeão mundial. Tá? Então, deixa as crianças escalarem. Então tá aí, né? A gente começar a olhar esse desce daí menino, desce daí menina, né? Não corre, com um olhar um pouco mais cuidadoso, no sentido de, será que a gente está fazendo certo mesmo, né? Limitando tanto e tirando da naturalidade, né? O escalar, o correr e tantas outras habilidades que a gente tem. Bom, a gente está falando de democratização, né? De acesso, de pessoas, de tipos diferentes de pessoas. E a democratização ela pode acontecer de diferentes formas, né? A gente está aqui vivendo um momento de Sesc 24 de Maio, de um acesso gratuito à escalada, que é um esporte ainda muito elitizado. A gente está aqui nesse momento de bate-papo, que é um outro jeito, né, de democratizar, que é acessando atletas como você, como a Débora, que veio ontem. Então, o momento de contemplação também é um momento da gente conseguir democratizar o acesso ao esporte, né? É um momento também que a gente inspira, às vezes, alguém a começar, a falar, nossa, gostei muito, quero tentar, né? Às vezes a pessoa vê um espaço aberto e fala, não sei, será que eu vou, será que eu não vou? E aí num bate-papo como esse cria uma vontade, quero, achei legal, né? E para além desse momento, né, do que a gente está fazendo aqui agora, a gente sabe que são necessários muitos outros investimentos, né, para a democratização do esporte acontecer dessa maneira mais ampla, que é a ampliação mesmo dos espaços indoor e outdoor, mais equipamentos vindo para a prática da escalada, profissionais do esporte qualificados, né, para atender tanto as pessoas que estão iniciando, quanto vocês, atletas de alto rendimento. Patrocínio, né, esse incentivo, porque vocês dedicam a vida ao esporte. E conta pra gente também curiosidade, né? Você falou que passa o dia treinando, o dia inteiro dedicado a isso. Hoje em dia é possível viver de escalada no Brasil, ou seja, se dedicar integralmente ao esporte? Putz, mas não é fácil. Hoje a gente tem um incentivo do time, mas são só 3 atletas, masculinos e femininos, tirando a base sub-20. E fora isso, é um incentivo do governo. E com esses 2, é difícil de viver só disso. Então a gente acaba arranjando muito trabalho por fora, assim, academia, para montar coisa. Tem muita gente que vai dar aula. Então assim, você consegue viver só de escalada, mas não só escalando, sabe? Então você tem que usar a escalada para abrir outras vertentes, assim. Isso é complicado. Então, na verdade, é um retrato do que a gente tem, né, no esporte nacional, gente. Tá muito bem explicado. Acho que ficou uma pulguinha, né, ali, dá pra ver de escalada. E hoje a gente está conversando contigo, né, que é um atleta da seleção brasileira, tá falando sobre todo esse suporte que é necessário. E a gente vê que é isso, viver só escalando ainda não dá pé, né? Então, do quanto é importante essa democratização para além do acesso de quem está começando, né? Mas para a gente levar a ideia do esporte muito mais adiante do que isso. Bom, a gente sabe que a escalada aqui no Brasil deu seus primeiros passinhos lá na década de 80, mas em outros lugares
ela acontece há mais tempo e esse processo de democratização e acesso e investimento talvez seja um cenário bem diferente do que a gente vê aqui, né? E tem aqui. Você vai, enfim, competir em muitos outros lugares, pensando na comunidade da escalada, né? Nessa troca de experiências que acontece. Como que é a troca de experiência com outros lugares em que a escalada já está mais estabelecida, já está mais democratizada? Como isso acontece? Putz, é muito doido, porque você vai a uma cidade da Europa que a cidade inteira é de escalador, é só coisa de escalada. É que nem você tá na Disney, sabe? Você só vê e você fica fascinado. E aqui você fala, nossa, eu escalo. Aí a pessoa, você sobe muros? O que você faz? E tipo, lá você fala, eu escalo, a pessoa, legal. E já começa a perguntar coisa de escalada. E, tipo, tem um respeito muito grande do esporte já por ter essa cultura desde antigamente. Então, não sei, é um sonho mesmo. Quando você vai lá, você fica tipo, meu Deus, eu quero morar aqui, sabe? É surreal. É incrível, né? E vocês, atletas brasileiros, né, pensando nessa questão, vocês realizam temporadas de treino fora do Brasil ou tem esse contato só no momento de competição? Sim, depende do planejamento da associação. Mas, por exemplo, ano passado a gente ficou 4 meses na Europa, só participando de campeonato, só treinando. Então, tipo, assim, 4 meses na Europa, para eu adquirir o que eu adquiri lá. Aqui, eu teria que treinar 1 ano e meio, 2, quase, provavelmente. Porque, tipo, as coisas lá já são muito mais evoluídas, desenvolvidas, a garra, muro, tudo. Então, no geral, é que nem você tá jogando futebol com chinelos e você vai competir num estádio, no grama, no oficial, você fica meio perdido no começo. Então, essa integração lá permite a gente chegar melhor nos campeonatos. É muito essencial. Sim, excelente exemplo, né? Porque isso traz algo que a gente super já fez na vida, né? Que nunca jogou descalço de chinelo, né? E ou foi no estádio de futebol, né? Enfim, nossa, que diferente, né? Do campinho lá de perto da minha casa, da esquina, da várzea, né? Para quem viveu os momentos de várzea. Enfim, se a gente pudesse comparar, então, a escalada no Brasil com essa escalada, né, em outros países, como é que acontece, em quais aspectos, alguns você já citou, mas se tem outros, em quais aspectos eles estão muito à frente do Brasil e o que a gente pode aprender com eles? O que eu acho, na minha opinião, que aconteceu foi que a escalada começou lá antes e quando a gente entrou nesse embalo, o nosso público era muito pequeno. Então a gente continuou num estilo que a gente chama de old school, tipo, velha guarda, de jeito de escalar, que a gente continuou nesse estilo antigo. E lá, por ter a maior parte do público, acabou que começou a ir para um outro estilo, com mais pulo, porque a ideia do campeonato hoje em dia é você ter uma classificatória difícil, uma semifinal difícil e uma final que é para ser quase um show para o público. Então é muito pulo, muita coisa assim. E a gente não tem esse costume aqui. Se você for nas academias mais tradicionais e você falar, tem algum pulo, os caras vão te olhar feio, já não gostam. E lá, como eu acho que tinha a maior parte da galera foram gostando, meio que eles foram por essa linha e a gente ficou um pouco atrás. E agora a gente tá vendo e falando, até que é legal. E estamos tentando chegar lá. Então acho que basicamente é isso que acontece. E acho que foi um movimento que aconteceu com outros esportes também, né? Quem assim tem mais ou menos a minha idade, percebeu, né? Vamos pro voleibol. O voleibol antes tinha aquele lance da vantagem, né? Então se você não tivesse sacado, não era seu ponto, você ganhava uma vantagem. E isso tornava pouco atrativo, porque o jogo ficava muito longo, né? Então houve uma modificação de regras para tornar o esporte mais midiático mesmo, né? Para conseguir passar na TV e alcançar um grande público. Talvez tenha a ver um pouquinho, né, com esse lance da escalada, né? O escalar old school talvez seja mais uma proposta de rocha mesmo, né? Desse ambiente natural. E o esporte que vai para a TV, que aparece de competição, o esporte de competição, talvez esse lance do ser mais atrativo, midiaticamente falando,
é uma grande sacada, né, para a evolução do esporte. Bacana, gostei muito dessa visão aí. E o que a gente tem de bom no Brasil? Porque deve ter alguma coisa de bom no Brasil. O que a gente tem de bom no Brasil e que a gente poderia exportar, o que a gente já exporta aí para a galera da escalada no cenário mundial? A escalada brasileira está evoluindo, né? E a gente já começou uma empresa brasileira, a Crux Agarras, a exportar agarras para fora, que pra gente era super legal, porque a gente sempre queria as agarras deles e eles estavam. A gente sempre trazia deles, agora a gente está mandando, então está começando a inverter um pouco as coisas. Mas acho que as coisas. A última. Deixa eu voltar que eu também esqueci já estava na próxima. Mas acho que era nesse sentido mesmo, Matheus. O que a gente poderia exportar para as pessoas? A nossa escalada em rocha no Brasil é incrível. Escalada em rocha. Assim, o Brasil é muito grande, tem muitos locais naturais incríveis, com vistas maravilhosas. Assim, na Europa tem, mas eu diria que aqui a gente tem mais. E, tipo, toda a cultura brasileira em si, quando o pessoal de fora vem pra cá, eles ficam tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, tipo, acho que principalmente a nossa escalada em rocha é a mais forte, assim, comparada com de fora. Sim, eu acho que a própria diversidade de terreno, né, que a gente tem no Brasil, a gente tem um país de dimensão continental, né, é enorme. Então o tipo de rocha que se escala no Rio de Janeiro é diferente do que a gente tem em São Paulo, que é diferente do que tem, enfim, no Mato Grosso, e por aí vai, né? E quando você fala da nossa cultura, gente, o jeito brasileiro não tem como, né? Eu acho que essa aproximação que a gente tem dentro da comunidade escaladora do Brasil, né, essa troca de experiência que rola, de fato é algo que a gente tem que dar valor mesmo, né? O jeito que a gente faz as coisas é muito bacana também, a gente tem que valorizar esse aspecto da nossa cultura. Bom, 2022, voltamos lá para as preparações em campeonatos, hein? A gente teve uma participação sua intensa em campeonatos nacionais, internacionais. E qual que é o segredo para manter o ritmo, né, dos treinos e o foco nas competições? Putz, é difícil, porque a primeira competição você está super animado. Agora na última você já está tipo, morrendo de dor, já está cansado. Eu acho que tá tudo na cabeça, como a gente tinha falado antes. E você ter boas pessoas perto de você. Porque às vezes só aquela troca de ideia, assim, antes de você escalar, você já vai com outra cabeça. Tipo, eu acho que foram muito importantes os treinadores que estavam comigo nas competições. Porque era tipo, não sei se vocês já viram um filme de boxe, sabe? Tipo, rock. Era meio que isso, derrotado ali, não quero escalar, aí não, vem cá. Isso aqui, aquela conversa motivacional, e você já, é isso, eu vou. E tipo, mudava demais. Então acho que com certeza o suporte das pessoas. Sim, é isso, né, gente? É cansativo, né? Manter o ritmo o tempo todo, né? Essa rede de suporte é fenomenal. A cereja do seu bolo de 2022 foi o resultado da sua participação no Campeonato Sul-Americano Juvenil, né? Como disse antes, você foi campeão, ouro na envia, bronze em boulder e ouro, né, no combinado geral. Você considera essa conquista maior da sua carreira? Putz, eu considero, mas pela história atrás. Então, tipo, eu vim de uma lesão de pulso, eu fraturei o segundo pulso. Aliás, eu fisioterapeuta Renato. Chegou! Qual que é o nome do seu fisioterapeuta? Renato. Muito prazer, Renato. Seja muito bem-vindo. E ele me salvou porque eu voltei a escalar em janeiro, o campeonato era em março, eu nem sabia se eu ia. E a gente começou a trabalhar muito pesado, eu fiquei super bem. Aí fui uma seletivazinha assim, fui bem e falei, beleza, eu vou. Cheguei no campeonato, super animado, não estava treinando tanto, porque tinha ficado 2 meses sem fazer nada. E começou com o boulder. Eu super nervoso, não sabia como ia ser, consegui 3º lugar. E já foi um alívio, falei, beleza. Tava treinando mais pra filha, minha modalidade principal, então, beleza, agora eu vou mudar tudo.
E eu, um dia antes da competição, tive uma intoxicação alimentar horrível. Eu não dormi nada, fui dormir tipo 4, 5 da manhã. E cheguei pra classificatória, tipo, destruído, não conseguia aquecer, tipo, me mexer na parede assim, falei, beleza, acabou, né? E aí o que eu falei do técnico, ele me catou assim e falou, não acabou não, toma isso, jogou água na minha cara, falou, nossa, agora você vai subir. E é bom você não cair. E aí eu tipo, não, beleza, me sentindo muito mal. E eu consegui escalar as duas vias, tipo, cheguei no topo das duas e passei em primeiro no final. E aí, pô, já fiquei muito confiante, porque eu fiquei, nossa, se eu tava mal, eu passei em primeiro, acho que dá pra eu ganhar. E aí, tipo, outro dia eu já acordei melhor, fui me cuidando, e aí eu ganhei. E tipo, nossa, foi um mix de sentimentos, porque foi a vitória de tudo, assim, junto, pulso, intoxicação alimentar, acabou fazendo, tipo, muito maior pra mim. Tinha tudo pra dar errado, deu super certo. Então a mistura que a gente sabe que tem que ter aí, ó, é um pouco de água na cara, né? Um pouco de foco, um pouco de sonho, mistura as duas coisas e vai. Falando em sonho, um lugar que você sonha em escalar ou que você sonhava em escalar e já conseguiu? Putz, eu sonho muito em escalar na Suíça. É um boulder específico que já foi feito assim por muitas pessoas. Felipe Camargo já tentou um boulder, é muito duro, é o Off the Wagon. É tipo um boulder que ele é clássico por ter um carrinho embaixo. Por isso chama tipo debaixo do carrinho. E não sei, acho que pra mim esse seria a minha meta de Suíça. E Noruega, que é onde tem a via mais difícil do mundo. Eu queria pelo menos sentir as agarras pra saber qual que é o nível aqui. Um pouco de sonho, um pouco de foco, continuando nos sonhos. Uma competição que você sonha participar? Eu acho que para qualquer atleta, as Olimpíadas, acho que é a maior meta. E para mim também, acho que talvez não para 24, mas talvez 28, acho que vai ser melhor. Eu acho que com certeza. 2028 é Los Angeles, né? Acho que é isso, acho que é Los Angeles, 2028. E a escalada já está confirmada para 2028, então a gente vai ter em Paris, né, 2024, confirmada, vai ter uma modificaçãozinha, né, nas etapas, não vai ter velocidade, né, vai ter via e boulder. Sim. Velocidade, boulder e via. E agora eles separaram boulder e via e velocidade. Sim. E vão seguir o mesmo modelo para Los Angeles depois, já teve uma evoluçãozinha aí na forma de competição. Bom, todo sonho também carrega um desafio, né? A gente está falando de foco e tal. Qual é o seu maior desafio no momento? Putz, eu acho que um dos maiores desafios para mim foi chegar para minha mãe e virar e falar assim, então mãe, acabei a escola, não quero estudar agora, acho que eu vou só escalar. E acho que esse foi um momento muito difícil. E junto isso, tipo, eu não tinha certeza se eu ia pra seleção. Então aquela coisa, você não tem certeza se você vai ter aquele sustento, se você vai virar um atleta da seleção. E tipo, essas indecisões foram muito difíceis. E aí foi realmente apostar todas as fichas num plano e falar, beleza, eu não tenho plano B, então lá tem que dar certo. E aí foi tipo, investir total nisso. Porque eu vim de 2020, 2021, de anos que assim, que eu tava vindo com resultados super bons e aí eu caí assim, tipo, não passei pra final, tipo, foram resultados horríveis. E eu me formei no final de 2021, que foi quando eu quebrei o pulso, não passei pra final, não classifiquei pra seleção, então tipo, juntou tudo e eu fiquei tipo, beleza, eu tenho vários pontos negativos, mas eu também tenho alguns positivos. E aí eu falei, beleza, eu vou jogar tudo na escalada e apostar no sonho. Então, mais um elemento para a receita do sucesso, né? Foco, sonho e uma mãe exigente. Aí a gente tem a combinação perfeita. Mas e aí, qual que é a sensação de vestir a camisa da Seleção Brasileira de Escalada? É pesado. Não sei, às vezes é até estranho, assim, você mexe a camisa e fala, cara, eu sou um atleta da seleção. Não sei, pra mim, eu sou muito novo, ainda é muito estranho isso. Mas, pô, é legal. Só que dá uma pressão. Tipo, qualquer campeonato que a gente vai, eu acho que qualquer um,
na cabeça fica assim, eu não quero cair na primeira garra. Porque, pô, você viajou do Brasil até a Europa pra cair na primeira garra. Então, tipo, é muito bom, mas também tem muita pressão envolvida. Quem te inspira? Quais atletas que você tem como inspiração na sua carreira? Putz, nacional, eu me inspiro muito no Camargo, que eu já citei antes, pra mim ele é tipo uma referência muito forte. E fora do país, pra mim é o Adam Ondra, não sei se vocês conhecem, provavelmente. E pra mim ele é um escalador completo em todas as áreas, ele consegue pegar as melhores posições em campeonatos, fazer as coisas mais difíceis na rocha e fazer muitos projetos paralelos a isso, sabe? Então ele faz filme, faz bastante palestra, tipo, ele agrega muito pra cultura. Eu acho que isso que é o mais importante. E a escalada como uma filosofia de vida mesmo, né, para ele e para outras pessoas. Cita um atleta do feminino. Eu sei que os atletas masculinos são suas inspirações por aproximação mesmo de prática, mas e uma atleta que é porreta do feminino? Não, mas feminino tem muita gente. A Yania Gambre, não sei se você conhece. Ela é só bizarra, ela é tipo, se você comparar a porcentagem de vitórias de vários atletas que já são tipo Michael Phelps, ela tá acima. Tipo, todo campeonato que ela participa, ela ganha. É bizarro. Só que assim, ela não faz tanto na rocha, por isso que só que ela tem. Tipo, eu gostaria de ver muito ela partir um pouco pra rocha, deixar os campeonatos um pouco de lado. Tipo, acho que ela já provou pra todo mundo que ela já provou. Mas ela com certeza é uma inspiração. E de pessoa, tipo, às vezes você acha que você vai conhecer um campeão assim, e que você vai ser uma pessoa super fechada, que não vai querer conversar. E pô, ela era o oposto, ela foi super gente boa com a gente, quis trocar ideia, saber sobre o Brasil. Então, tipo, eu admiro total. E você é uma inspiração pra gente, porque a gente tá conhecendo essa história, você tá sendo tão acessível quanto, né, contando muita coisa e é super envolvente, né, além de te ver escalando, ver você contando todas as histórias, né, e é isso, essa disponibilidade que o atleta dá, é muito gostoso de ter, né, gente, é fofo, não tem como falar outra coisa. Bom, última pergunta, que vai, né, ser essa inspiração grande também para a galera que está aqui, que já escala. Quando você desliga do Matheus competidor e fica ali só o Matheus, que está escalando porque gosta, porque curte, porque é apaixonado pela escalada, o que esse Matheus te faz sentir escalando? Putz, aí que tá, eu acho que eu tenho que não ter esse Matheus competição. Porque aí é quando eu vou mal. Então eu sempre tento escalar de uma forma assim, confortável. Porque, tipo, a escalada pra mim nunca foi ganhar ou ser campeão. Era realmente, tipo, gostar de resolver os problemas. E pra mim o campeonato era uma forma, tipo, de fazer problemas muito mais difíceis, sabe? Então, eu digo que eu sempre gosto de escalar, tipo, tranquilo, sorrindo, de boa. E, tipo, isso me faz escalar melhor. Assim, eu acho que deve ter muita gente como eu que não gosta de ter essa pressão de campeonato, de peso, e que pensando desse jeito, com certeza vai ser melhor. Curtir, né? Curtir o momento que você está ali e trazer na prática. Bom, perguntas. Gil? Bora lá, Gil. Bom, primeiro parabéns por você ser o atleta que você é, te acompanha nos campos, sempre que dá. E eu queria saber, assim, vendo hoje o cenário da escalada, já que você faz parte, né, da seleção brasileira, e vendo o Brasil hoje nas competições internacionais, como você vislumbra que a nossa escalada pode chegar aí para competir com os gringos, né? Em quanto tempo, de repente, como que a gente conseguiria ter um par assim com eles? E se dentro disso você tem ainda algum objetivo dentro da seleção, alguma meta dentro da seleção brasileira? Acho que é mais ou menos isso. Boa pergunta. Bom, acho que quando eu comecei a ver os campeonatos, comecei
comecei a escalar, eu vi a seleção brasileira vai disputar o campeonato em Munique. Eu ficava, caraca, eu vou torcer pro Brasil, vamos, semifinal. Eu sempre via a galera, tipo, último. E aí eu ficava, não, eu vou lá e eu vou mudar isso. E aí eu fui e fiquei em último. E aí eu senti na pele o que é estar lá e, tipo, a diferença. E tem tudo daquilo que eu falei, da cultura ser muito diferente e tal. E agora a associação está investindo muito para a gente começar a melhorar. Então nesses 4 meses, primeira competição, todo mundo em último. Aí treinando, segunda competição, já os resultados melhoraram. E aí você começa a conviver ali e você começa a ouvir história de gente que ficou 6 anos para passar para uma semifinal. Então imagina, o cara 6 anos participando de todos os campeonatos, treinando na Europa e demorou 6 anos para passar. Então, tipo assim, é muito esforço. E o que a gente está fazendo é trazer muita coisa de lá para cá. Então, trazer muita garra para o pessoal treinar aqui. Às vezes chamar gente de lá de fora para montar coisa. Então, começar a se inserir na cultura, assim. E aí, acho que aos poucos, começar a formar atletas que já vão estar acostumados com esse estilo mais novo, com as agarras diferentes, que vão para lá e, tipo, vão ser melhores. Agora, o nosso papel, acho que eu e outros integrantes, é trabalhar com o que a gente tem. E assim, se o cara tem a melhor condição, a melhor academia, ele treina uma vez na semana, a gente tem que treinar 3, se a gente tem uma melhor condição. E eu levo pra mim muitas ideologias, tipo, beleza, a gente não tem as melhores coisas, mas, pô, a gente tem tudo pra estar lá também. Então é só, acho que trabalhar muito. E em relação ao Brasil, não sei, acho que ser campeão brasileiro ia ser legal. Eu boto como meta, mas eu boto mais como meta, tipo, chegar mais perto dos caras lá de fora, pra depois voltar pra cá e conseguir, tipo, as coisas, tipo, melhores resultados dos brasileiros. Mais alguém? Não vai dormir com aquela vontadinha de ter feito a pergunta. Eu tenho uma outra aqui. Bora, Gil. Ano passado eu acompanhei algumas competições e pode me corrigir qualquer erro aqui que eu cometer. Esse ano mudou algumas coisas em relação aos boulders, né? Parece que tem 2 zonas, pontuações. Queria que você falasse um pouquinho, se você tem esse conhecimento, como é que está agora, por que houve essa mudança. E eu ouvi falar também que parece que na Alemanha, não sei também, tem umas ideias de fazerem competições por estatura e não por feminino e masculino. Não sei se você soube disso. E o que você acha disso? Explicar um pouquinho pra gente. Sobre... Então, eles estão fazendo vários eventos testes, que é para testar essas coisas, que nem você falou do vôlei, ainda tem muita coisa sendo ajeitada. Essa coisa das 2 zonas, os Estados Unidos eles fazem, tipo, o nacional deles era assim, hoje em dia eu não sei se ainda mas cada garra valia 5 pontos. Por quê? Pensa que a zona é no meio do boulder. Então, se eu pego a zona e caio, eu vou ter a mesma pontuação de um cara que caiu na última garra, tipo, juntando a nona. Tipo, você pensa, não é justo você ter a mesma pontuação. Então, a zona, meio que eles querem fazer com que seja mais justo. Então, você chegou mais longe, você tem mais pontos que a pessoa que chegou só na primeira zona. Então, é uma forma de deixar mais justo. E da Alemanha eu não sabia, mas assim, o pessoal discute muito uma competição que não seja masculino ou feminino e seja geral. Porque que nem a Iane, que eu tava falando, ela é da Eslovênia e ela treina com a seleção masculina e ela ganha de todo mundo da seleção masculina. Então, tipo, por que ter essa separação de gênero? Assim, muitas vezes, tipo, escaladoras, mulheres escalam muito mais. Tipo, ia ser muito interessante ter um evento teste que fosse geral. Mas isso também eu não tinha escutado antes. Mas acho que provavelmente nos próximos anos tem mais eventos assim, testando essas mudanças. Acho que vai ser bem mais legal. Bom, vamos encerrando aqui esse momento de bate-papo, porque a gente tem torneio pela frente. Quem não viu, a gente ganhou 2 escovinhas do Matheus. E a gente vai ali sortear, né, no final para quem participar, tá legal?
Matheus, novamente te agradeço a sua presença aqui, em nome do Sesc 24 de Maio. Foi uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer ouvir todas as histórias que você tem contado pra gente. É muito bacana conhecer um pouquinho da sua trajetória e conhecer um pouquinho mais da escalada, que é a modalidade que a galera toda aqui pratica, tá? Então, muito Obrigado obrigada. demais pelo convite. Foi um prazer ter esse bate-papo e poder apresentar mais o esporte que a gente ama fazer. Boa! Palmas pra ele. Uau. Valeu! Então a gente segue com o Matheus. Matheus vai se preparar ali para fazer a apresentação para vocês e logo na sequência a gente parte pro torneio, tá? Então assim, ó, ver o Matheus batendo polichinelo embaixo, tá legal? Já fazendo aquecimento que a gente vai correr pra dar conta de tudo, não é não, Netão? Bora! Bora, valeu, gente, obrigada! Boa! Matheus Veloso é atleta da Seleção Brasileira de Escalada. Vai fazer uma demonstração de escalada muito diferente dessa que vocês acabaram de participar. Vai virando na parede, vai também fazer uma passagem de apresentação lá pelo teto. Então, salva de palmas, Matheus Veloso. Bora, máquina! Morde! Moleque! Moleque, tá sólido! Uhul! O boné sempre cai nesse momento. Aê! Boa, galera! Uhul! Feita a apresentação, ele tem que tirar o equipamento. Então fez bonito na ida, tem que tirar o equipamento na volta. Faz parte da escalada. É o vento da chuva, é o vento da chuva. Só o terceiro tá todo dia. Só o terceiro tá. Alguém diz fecha a janela. Você vai tirar que você tá na perto. O corpo já tá tremendo, você não acha buraco? Aí ele tá ligado.
Uhul.